Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Conversa de Futuro. E hoje a conversa é, sem sombra de dúvida, uma paixão minha. Muito além de livros, com a bibliotecária Elaine Moreira. Elaine, seja muito bem-vinda. O Conversa de Futuro agradece demais sua participação. Obrigada. Para a gente começar, quem é você na fila do pão, Elaine? Me conte aí sua trajetória. Bom, eu sou Elaine Moreira, né? Sou bibliotecária. Sou uma pessoa que ama a minha profissão, né? A biblioteconomia, eu sempre digo, como muitos na minha profissão, eu não escolhi a biblioteconomia, ela que me escolheu. Ela foi a sua primeira opção? Não. Ela foi a minha terceira opção. E aí o meu objetivo era começar o curso e depois migrar para o curso que eu realmente queria, porque primeiro foi administração, depois psicologia. E aí eu me encantei com a biblioteconomia, porque é um curso muito interdisciplinar, né? A gente estuda um pouquinho de cada assunto, cada especificidade dos cursos. Sim. E aí eu me apaixonei, né, pela profissão, eu vi que era o meu lugar, né, a biblioteconomia. E aí eu sempre, desde o início, eu já ingressei num projeto de pesquisa do CNPq, né, desde que eu ingressei na universidade, e trabalhei junto, né, sempre a universidade, a pesquisa e a prática. Sim. Porque após o CNPq eu já comecei a fazer estágio em biblioteca universitária. E aí foi o que fez com que eu me apaixonasse cada vez mais, né? E agregou muito ao meu aprendizado, meu conhecimento e a buscar cada vez mais conhecer a biblioteconomia e o que ela traz, né, para a comunidade, para a sociedade. Você foi se inserindo no mercado de trabalho em bibliotecas desde o início? Desde o início. Então sempre atuou dentro de uma biblioteca? Sempre atuei dentro de uma biblioteca, desde que eu ingressei. Hoje você é a responsável, a bibliotecária responsável pela biblioteca aqui do Uniesp, não é? Isso. Há quantos anos já? Eu trabalho aqui há 14 anos, né, após ter retornado. Eu iniciei meu estágio, era o antigo IESP, e fiquei durante 9 anos. Então, toda a minha trajetória de universidade, né, foi aqui, junto com a biblioteca, aprendendo e trazendo a teoria à prática, né, do que eu estava adquirindo na universidade. Então, trabalhei como estagiária, como auxiliar de biblioteca, como bibliotecária assistente. E aí saí depois de 9 anos, porque eu fui convidada para ser coordenadora em outra biblioteca, em outra universidade, né, faculdade, na verdade, Sim. particular, e depois para outra, né, passei 7 meses em uma e mais 7 anos em outra, né, então eu fui buscar novos conhecimentos, experiência, amadureceu dentro da profissão. Exato. E depois voltou novamente. Depois eu voltei. E aí, após o meu retorno, fez esse ano, dezembro do ano passado, fez 10 anos. Menina, já uma vida, não é? Uma vida. Essa vida inteira, né? Essa trajetória sua dentro das bibliotecas, a sua experiência já vasta. E o mundo da tecnologia. A gente está vivendo esse mundo que é cheio de interatividade, né? de ação, de rapidez. Você acredita que essa tecnologia ela se apresenta como uma aliada ou como uma ameaça quando a gente pensa em biblioteca? E no público que a gente tem, né? O público jovem. Eu acredito que seja uma aliada, né? A tecnologia ela veio para nos auxiliar, né? Especialmente nós, bibliotecários, que antigamente a gente trabalhava muito essa parte técnica e a gente tinha muito tempo, né, para processar a informação e disponibilizar ela para o usuário. Hoje, com a tecnologia, tudo é mais ágil e a viabilidade do usuário obter aquela informação é bem maior. Então, a tecnologia, ela agrega, ela nos ajuda a preparar, a tratar a informação de forma mais eficaz, mais eficiente e disponibilizar, disseminar para os nossos usuários. Então, eu acredito que ela nunca foi uma ameaça, ela veio para nos auxiliar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho.
O bibliotecário é aquela pessoa que está o tempo todo em contato com a informação, né? E quando a gente pensa nessa questão da tecnologia, e eu coloquei essa questão da ameaça, foi no sentido que hoje a gente percebe, principalmente o público jovem, e aí eu falo até como professora, que quando a gente coloca uma coisa maior, um texto, né, algo que vai exigir um pouco mais, nossos alunos têm uma tendência a preferir um vídeo, uma coisa mais imediata, né? E não mais a ideia do livro, que era uma realidade muito nossa no período que a gente não tinha tanto acesso. Só que, dentro desse cenário, né, como você enxerga seu papel, já que você enxerga que a tecnologia é uma aliada, como você entende o seu papel no sentido da curadoria, né, em termos de biblioteca, e no combate à desinformação, principalmente na instituição de ensino superior? Porque o tempo todo, essa tecnologia, que deveria ser só aliada, ela está aí sendo um veículo de informação ou desinformação. Como a biblioteca ou como a bibliotecária pode pensar alternativas para combater isso? O nosso papel é trazer a informação para o usuário, viabilizar e facilitar o acesso, né? Então, existem as bases de dados, as fontes fidedignas, que a gente, nós como bibliotecários, nós temos o dever, né, de trazer ao usuário a importância deles buscarem essas fontes que sejam confiáveis e fidedignas para a pesquisa deles, né? E a desinformação que vem surgindo, né, nas redes sociais... Pois é, que é uma coisa muito grave, né? Porque as pessoas tomam como verdade. Isso. É um desafio para o bibliotecário em estar sempre buscando, né, a informação correta, a informação que realmente é verdadeira, para disseminar essa informação para os usuários, né? Então, é preciso que a gente esteja sempre atentos ao que vem surgindo, né, de informação em todas as redes, as mídias, para que a gente possa estar fazendo uma curadoria, né, como você falou, um apanhado, né, e formas de divulgar e combater essa desinformação, né? Então, é preciso que o bibliotecário realmente esteja atento e que esteja acompanhando o que vem surgindo e o que vem sendo disseminado, né? Então, o que o bibliotecário faz nas bibliotecas? Eles orientam, eles educam o usuário a sempre buscar as fontes, né, de informação que sejam realmente fontes, né, científicas, fontes confiáveis, informações de redes sociais que busquem realmente a origem daquelas informações, de onde aquela informação foi coletada, qual a fonte, né, que foi tirada daquela informação, para que a gente saiba que o que realmente é correto e o que não é correto, né? Atualmente, hoje, a gente faz, dentro dos nossos programas, né, de capacitação, a gente faz essa conscientização com os nossos usuários. Eu sei, eu vou perguntar mais sobre isso. Quando os usuários chegam lá na biblioteca, Elaine, vocês têm algum desafio que vocês já têm enfrentado com relação à inteligência artificial? Deles utilizarem, ou deles perguntarem, ou de utilizar e vocês orientarem o caminho, ou não? Ou vocês ainda não têm nenhum conflito com relação à inteligência artificial? A gente ainda não tem um conflito, né, propriamente dito, porque a gente tem um papel também de orientar os alunos, os usuários, né, na construção do conhecimento. Mas existe os professores das disciplinas, os orientadores, que estão ali junto com eles nessa questão de orientação de trabalhos. Então, a gente ainda não tem, de forma... Como é que eu posso dizer? De forma palpável, números que comprovem que isso acontece. Porém, a gente busca estar trazendo para eles, né, a necessidade de utilizar a inteligência artificial como um apoio, né, um norte para os estudos, e não como
algo que vai fazer o trabalho por eles. Ô, Elaine, de maneira física, você tem ideia de cabeça do número que a gente tem de livros? Nós temos aproximadamente 15 mil títulos, né, de livros. Nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas e 60 mil exemplares. Meu Deus, é coisa com muito. força. E o tempo todo se renovando, né? O tempo todo se renovando. Isso é a questão física. Como é que está sendo a questão da inclusão digital? Como é que vocês estão trabalhando a inclusão digital na biblioteca para a instituição? A inclusão digital, hoje, a gente tem as bases de dados que elas trazem ferramentas, né, que facilitam o estudo do usuário e o acesso à informação. Então, essas ferramentas, as bases, quando a gente compra as bases de dados de livros, de periódicos, a gente sempre busca aquelas que trazem essas ferramentas de acessibilidade, né, para que não exista uma barreira para os nossos usuários em termos de pesquisa, né, de consulta e de acesso. E, paralelo a isso, a gente traz também, a gente adota, né, na nossa biblioteca ferramentas, aplicativos, softwares que auxiliam também os nossos usuários em termos a essa questão da acessibilidade digital, né? Entendi. De maneira física já tem, né? Já Sinalização tem. E tudo mais. Isso, exato. É interessante. Então, no Uniesp o aluno tem acesso a uma base física e uma base digital. Digital. E que trazem essas ferramentas para os usuários terem acesso aos estudos. Você tem uma experiência de outras bibliotecas para além do Uniesp. Você acredita que a biblioteca ela tem um papel como agente de transformação social? Sim. Bastante. Das suas experiências, como você acredita que ela atua nesse sentido? Ela também é um apoio nessa questão, né, de levar a leitura à sociedade em geral, né? A biblioteca, ela sempre, principalmente a do Uniesp, que eu trabalho há muito mais tempo do que as outras, mas nas outras a gente também desenvolveu alguns projetos, mas ela sempre teve projetos de incentivo à leitura, de auxiliar os mais necessitados, de buscar colaborar para a criação de bibliotecas comunitárias. Então, a gente faz campanhas, já houve as campanhas de doação de livros para bibliotecas de comunidades infanto-juvenil, nós já fizemos campanhas para arrecadar alimentos, né, para que a gente pudesse levar para os asilos, para as comunidades também, para algumas instituições carentes. Já levamos a leitura para o Hospital do Câncer, para as crianças, né, juntamente com brinquedos. Então, a gente sempre faz algo, né, que leve a biblioteca além dos muros da universidade, né, da instituição. É praticamente um projeto de extensão constante, né? As ações da biblioteca. Isso, a gente sempre está buscando. Esse projeto da leitura nos hospitais é em convênio com algum curso ou não? É uma ação exclusiva da biblioteca? É uma ação exclusiva. Na verdade, a gente não faz hoje, né? Já foi um projeto que foi realizado da biblioteca, Sim. Especificamente da biblioteca, onde a gente arrecadou livros e brinquedos e levamos, né, para o hospital do Laureano com as crianças e fizemos um momento lá com eles de leitura, de brincadeiras. E que é até interessante a gente pensar numa retomada. Pois é, de repente uma retomada se unindo aos cursos, de repente, né? Uma parceria com os cursos. Eu acho que seria um projeto bem interessante. É verdade. Dessas pessoas que já visitaram a biblioteca, já utilizaram os espaços da biblioteca, tem alguém que tenha alguma história marcante, que marcou você, sobre a importância da biblioteca, sobre a importância da leitura, sobre essa função transformadora que a biblioteca tem? Teve dois casos assim que me chamou bastante atenção, né? De crianças mesmo,
de filhos de professores. Chegou na biblioteca um dia, né? Foram 2 crianças de professores diferentes e que ficaram encantados com a biblioteca. E aí essas crianças corriam pela biblioteca e pegavam os livros, sentavam na mesa e ficavam lendo mesmo. E dizia que era um sonho estar na biblioteca. E buscando livros que fossem de acordo com a idade deles. Por isso a gente pensou também em criar um espaço infanto-juvenil. Porque aí a gente poderia atender a eles também. Isso me chamou bastante atenção, impactou, né? Porque a gente pensa assim, a biblioteca universitária, então vamos atender só o público universitário, né? E a comunidade em geral, externa. Mas a gente precisa estar atento também para as crianças, né? Existem os filhos de pais, de alunos, que também vão à biblioteca e isso desperta neles esse hábito de frequentar bibliotecas, o hábito da leitura e a importância do livro. Sim. Né? Então, foi bem... Na sua experiência, Elaine, quantas bibliotecas aqui na região tem na estrutura dessa? Porque essa biblioteca ela não é só uma biblioteca. É um espaço que tem livros, sala de leitura, área de jogos, área de computadores, espaço só de estudos. Então, é bem amplo. Quantas, em média, você conhece por aqui? Eu acho assim, eu sou suspeita a falar, né? Sim. Mas eu acho que a nossa biblioteca, em termos de estrutura, ela é uma das melhores, né, no Nordeste. Ela tem um ambiente agradável. Eu fui já em muita biblioteca, por isso que eu perguntei. Não sou bibliotecária, mas sou uma pessoa que frequenta a biblioteca. E eu nunca vi nenhuma como a nossa. Exato. Pelo menos daqui, nessa região. Em termos de amplitude, né, a gente tem a Universidade Federal, sim. Nós temos da Unip, que hoje é 3... Não, a Unip é a Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Eu não conheço a biblioteca de lá. Ela é grande também, bem ampla, porém, assim, a nossa, ela tem uma característica inovadora, né? Que é o que a gente sempre faz, é buscar a inovação para a nossa biblioteca. Então, ela é um ambiente agradável, a gente sempre pensou conforme as necessidades dos nossos usuários, do que eles sinalizavam para a gente, do que eles precisavam, né, ter na biblioteca para que eles se sentissem acolhidos e confortáveis e que fosse atrativo para eles. A gente buscou essa inovação e a gente pensou na estrutura do projeto para que a gente pudesse atender essas expectativas. E eu acredito que a gente atende, né, as expectativas dos usuários. Nós temos um olhar muito positivo para as pessoas de fora, né? A gente recebe muitos representantes de bases de dados que moram em outros estados, que visitam bibliotecas de outros países e eles sempre sinalizam que a nossa biblioteca ela é muito inovadora e compete, né, de forma positiva com as grandes bibliotecas, Perfeito. Tanto local quanto fora do nosso estado, do nosso país. Então, Elaine, tem um livro de Humberto Eco que eu não sei se você conhece, que é Não Contem com o Fim do Livro. Não sei se você conhece. Não. E ele vai no viés dessa pergunta que eu quero te fazer. Você acredita que o livro físico vai acabar? Não. Por que não? Não acredito. Por que não? Se hoje a gente pode ler em qualquer aparelho, a gente pode ter um Kindle ou outro aparelho desse que tenha, sei lá, 1000 volumes. E mesmo assim você acredita que ainda vai continuar investindo em livro de papel? Por que você acredita nisso? Eu acredito porque o livro de papel, o livro físico, né, ele é muito, ainda muito procurado, até mesmo pelos nossos jovens. Quando a gente adquiriu a nossa biblioteca virtual, a gente achou que realmente os alunos iriam migrar, vamos dizer, quase 100% para o virtual, né? Que seria mais cômodo de estar em casa, não ter limites de empréstimo, de não ter a questão de chegar na biblioteca, aquele livro já está emprestado para outros, não poder levar. Mas a gente percebe que é bem equiparado. Tem muitos dos nossos usuários, muito jovens, que estão ingressando agora, que preferem o livro físico.
A gente mostra a base de dados, a gente diz que tem lá disponível, mas eles preferem o físico. E quando não está disponível para eles, eles utilizam as bases enquanto aquele livro não é devolvido. Então, e tem aqueles que realmente, né, estão em busca do digital. Mas eu acho, sim, que o físico, ele é bem diferente do virtual, né? Eu sou uma pessoa suspeita, porque eu sou uma pessoa do livro físico. Eu gosto do cheiro, eu gosto de pegar o livro. Eu acho que biblioteca é uma coisa, assim, tão romântica, assim. Eu acho que tem a ver com uma geração que se conectava através de palavras, né? Exato. Porque hoje a conexão ela é tão fluida, tão rápida, tão digital, e dentro de uma biblioteca o universo inteiro parecia caber dentro de uma biblioteca. Para mim ainda continua sendo assim. Mas existe uma discussão. Humberto Eco, nesse livro, ele ressalta isso. Ele ressalta que muita gente está adotando o digital, mas, por exemplo, o digital ele está sujeito a uma série de outras coisas. E o livro impresso não. O livro impresso ele está ali, disponível, ele não depende de nada. Né? Então, se a gente utiliza um celular, a gente depende de uma bateria, a gente depende da energia. Quando a gente está num avião, em determinado momento, a gente tem que desligar os aparelhos. E o livro físico não em qualquer lugar. Né? E ele faz esse comentário. E que bom ouvir isso de você, porque é uma impressão muito minha, mas eu não tinha noção que a juventude ainda buscava essa questão do livro impresso. Né? Eu via bem mais a questão das pessoas mais velhas, que gostam, que tiveram acesso primeiro ao físico e não ao digital. Então, quantos projetos, em média, você está desenvolvendo junto à Biblioteca do Uniesp atualmente? Projetos assim que estejam realmente funcionando, nós temos 3. Né? Nós temos o Clube do Livro, nós temos o Caproci, que é a Capacitação de Produção Científica, e nós temos o Bazar Bíblio, que é justamente essa questão da gente disseminar a informação. Né? Então, aqueles livros que não estão incorporados no nosso acervo, que nós recebemos por doação, mas que a gente acha que ele terá utilidade maior em outro lugar, a gente disponibiliza ele para que o usuário que tiver interesse pegue e leve para casa, sem precisar devolver. Então, a gente tem esse projeto, né, que ele funciona muito bem, os alunos estão sempre... Tem livros lá, que a gente disponibiliza, que são livros bem antigos, que às vezes a própria equipe, ninguém vai querer esse livro está parado na estante. Aí a gente retira, né, do acervo aqueles que realmente nunca foram emprestados, e quando a gente coloca lá sempre tem, né, existe um livro para cada leitor e um leitor para cada livro. Chega na pessoa, vai chegar na pessoa. Chega na pessoa. Isso é bem interessante. Eu fiz um trabalho com umas alunas de pedagogia e era sobre os processos de ensino. E os processos de ensino, as metodologias de ensino mudaram muito a cada período, né? E aí a gente fez um levantamento de livros e foi como é que eu posso dizer, uma pesquisa gigante em sebo para a gente conseguir. Então, muitas vezes é um livro que está ali que ele não vai servir para a gente enquanto pesquisa em termos de conteúdo, mas na forma como ele foi construído, na forma como ele funcionava naquela época. Porque a gente comprou vários livros que era de 1920, 1910, né? A gente conseguiu livros de 1910, que eram tidos como livros didáticos, para poder analisar como era a questão da metodologia. E estava desse jeito. Lá no fundo, ninguém queria, ninguém imaginava. Né? E a gente pegou justamente porque existe um leitor para cada livro, né? Vai encontrar. Além do bazar, né? Vamos começar pelo Clube do Livro. Como surgiu e qual é a história do Clube do Livro na instituição? O Clube do Livro ele surgiu com uma expectativa, né? Como é que eu posso dizer? Uma vontade, né? dos nossos próprios usuários
incluindo até você. Não, eu já ia dizer, eu sou uma professora que sempre quis o Clube do Livro, né? Acho que você foi a primeira que instigou essa ideia, né, para que a gente pudesse implantar na biblioteca. E aí, a partir de você, surgiram outros, de um aluno, um outro professores. Vários professores, escritores, né, e autores externos também. Então, começou a nos procurar para que a gente pudesse criar o Clube do Livro, o Clube da Leitura na nossa biblioteca. A nossa reitora também sempre nos motivou muito, a professora Érica, né, para que a gente criasse esse projeto, o clube, botasse o clube para frente. E aí a gente teve esse impulso, né? Então vamos criar, né? Tem tanta gente procurando, então vamos lá, vamos dar um passo à frente. E aí em 2023, no segundo semestre, a gente reuniu todo mundo, então a gente... Eu lembro que foi a primeira ideia dos clubes, que seria um clube grande, que ia unir vários clubes, não foi? Exato, que tinha o clube da literatura clássica contemporânea, o clube da poesia e poemas, o clube da leitura técnica e científica, o clube dos líderes, né, que nós iríamos ler livros voltados para a liderança. E eu acho que foram essas 4 vertentes, né? E aí a gente iniciou, nós fizemos o lançamento no Inova, todo mundo empolgou, ficou bem empolgado, né? E a gente iniciou com os grupos, né? Cada grupo tinha sua liderança, né? Para que pudesse participar. Sim. O aluno, ele foi líder do clube que ele sugeriu, mas houve alguns impasses, né? O aluno ele precisou desistir por alguns problemas pessoais. A gente teve inscrições, mas não teve a demanda, não teve a presença, né, dos inscritos. Sim. Nos encontros. Então a gente esfriou, não foi? Esfriou um pouco, né? Estava bem no final do ano também. E aí deu uma esfriada, mas ele ficou ali em stand-by, né? E talvez a gente tenha dado um passo muito, né, à frente. E a gente pensou, não, vamos retomar o clube em 2024, agora no finalzinho, para que ele seja um clube mais leve, sem muitas, né? Pronto, nesse segundo momento, eu já peguei com ele andando, eu não peguei como ele começou, agora do segundo momento, já peguei ele andando já. A gente pensou, a professora Érica também, vamos botar o clube para frente, vamos começar novamente, e aí a gente disse, então vamos fazer assim, vamos fazer um clube mais leve, faremos uma enquete, né, e os próprios usuários e a comunidade, né, em geral, professores, vão escolher a primeira leitura e aí a gente começa, sem muita burocracia, né? E aí a gente começou a fazer divulgação, a fazer enquetes de leituras, né, de sugestões de livros. E iniciamos, né? Teve o Tudo é Rio, né? Iniciamos com o Tudo é Rio. Criamos as inscrições, criamos o grupo de WhatsApp. E aí deu certo, deu bastante certo, né? Você, como bibliotecária, vendo o desenvolvimento do clube, né? Como eu estou lá dentro, acaba sendo muito suspeita falar, mas como bibliotecária, como é que você enxerga o impacto que o clube vem tendo? É muito positivo. Porque já foram quantas leituras? 8 livros já? 8 livros. Foram 8 ou foram 9? Tudo é Rio. Já leu Tudo é Rio, Torto Arado, 100 Anos de Solidão, Outros Jeitos de Usar a Boca, O que o Sol faz com as flores, A Biblioteca, que foi o Oriental. Oração para Desaparecer. Acho que nós estamos no 8º, né? Então, agora com Chimamanda, né? Hibisco Roxo. Hibisco Roxo. Vai ser o 8º livro. Isso. Como você enxerga esse impacto? Considerando que o clube tem professor, coordenador, alunos de cursos diferentes, né? Cursos bem diferentes. Como você enxerga o impacto do clube como bibliotecária? Está sendo bem impactante, bem positivo, né? Porque a gente tem essa interação de vários perfis, né?
o professor, o alunos de TI, né? Pois a gente é. não imagina, um aluno de TI no Clube do Livro, lendo livros de literatura, de outras vertentes, né? E está sendo muito, muito bom, né? Porque a gente está estimulando o hábito da leitura, a gente está resgatando, né, os encontros, né, para que a gente possa discutir o conteúdo daquele livro. E nos nossos encontros a gente acaba que se conhecem melhor, né? A gente interage com os alunos, nós interagimos com funcionários, com professores. O aprendizado está sendo bem positivo também, né? Isso vai ampliando cada vez mais. As pessoas estão conhecendo o clube, estão tendo interesse para entrar também junto conosco. Nós temos a comunidade externa também que participa. Desde quando começou, ele vem se agregando pessoas. Vem se agregando pessoas. E isso é muito bom, né? A gente dá visibilidade, né, à importância da biblioteca na vida dos alunos, dos estudos. A importância do professor também está ali junto conosco, né? Essa parceria que é importantíssima. Né? Sem a parceria dos professores, sem a presença dos professores, ficaria mais complicado, né, para nós, bibliotecários, trabalhar sozinhos. A gente não consegue. Vocês são peças fundamentais, né, na biblioteca. Então, acho que vocês são o elo que reforça e dá mais força, né, para que os nossos alunos possam frequentar a biblioteca, utilizar os serviços, os produtos. Então, com isso, a gente está crescendo no clube, né? O clube está crescendo cada vez mais. Elaine, como você é bibliotecária, você acaba tendo contato com outros bibliotecários e outras bibliotecas. É comum ter clube de livro dentro de biblioteca institucional, assim, biblioteca de universidades? Não, aqui, por exemplo, eu não conheço nenhuma. Pois é, porque é também um diferencial, né? É um diferencial. Porque eu também não conheço clubes do livro que funcionem dentro da instituição. Também eu conheço vários outros, mas não assim, de uma biblioteca específica. Isso. Pode acontecer um encontro em algum momento, mas como o nosso clube, que é um clube já que está firmado, né, que já tem os encontros mensais, que é um projeto realmente, né, da biblioteca que está ali junto. Eu digo que é um projeto de todos. É verdade. Não é um projeto da biblioteca, é um projeto de todos que a gente construiu juntos. É interessante, porque é da biblioteca, mas alcança todo mundo. Todo mundo. Ele não... É super democrático. Né? Todo mundo vai chegando ali, vai ficando. Isso. O outro grande projeto da biblioteca é o Caproci. Caproci eu considero um dos grandes projetos da biblioteca. Do que se trata o Caproci? O Caproci é um programa, né, de capacitação para a produção científica. Né? Então, como surgiu a ideia do Caproci? Acho que em 2017 ou 2018, os professores, acho que inclusive você também já fez um convite para a gente, né, que nós temos uma parceria com o projeto Descomplica TCC, que é um projeto da UFPB. E eu participo desse projeto também. Então, vocês começaram, professores, né, da instituição, começaram... Cícero, né, foi encabeçando também essas inquietações. Isso, eu vou chegar em Cícero. Então, vocês começaram a pedir, né, que a gente trouxesse o Descomplica para que fosse a sala de aula. Os professores de TCC, que eu lembro que era professor de TCC para estimular a questão da escrita científica. Da escrita científica, e aí a gente levou para algumas salas de aula, levou para o auditório. E aí, Cícero chegou junto, né, com a biblioteca, com a ideia de a gente criar o Caproci, né, que é a capacitação para a produção científica, como um projeto firme, né, um projeto contínuo. Exato, fixo, né? Todo ano tem o Caproci. Todo semestre. Todo semestre, isso. Isso. E aí, a gente criou essa parceria junto, né, a coordenação de pesquisa e extensão, junto com o Descomplica TCC e Biblioteca. Então, a gente trabalha, nós três juntos, para que a gente possa promover para os alunos minicursos de capacitação para a produção científica, que vai desde a busca da informação até a apresentação de trabalhos.
Então, é um projeto que ele é aberto para o público em geral, não só aqueles alunos que estão construindo o TCC, que estão escrevendo, concluindo o curso, mas aqueles que estão desde o início e que possa caminhar até o final. E aí a gente trabalha para aqueles que estão apresentando trabalhos, para aqueles que estão participando de ligas, de projetos, de aqueles que estão inscritos em eventos. Sim. Então, cada minicurso, a gente trata de um assunto específico na produção científica, né? É interessante que vê a questão de plágio, de escrita, BNT, bases de dados, ou seja, pega um pouco de tudo da composição de um texto científico, não é? Texto científico. Você enxerga mais procura interna ou externa, Elaine? Depende do semestre. Tem semestre que a gente tem um público maior interno e tem semestre que a gente tem um público maior externo, né? Tem muita gente que participa, né? Principalmente quando ele é um projeto que a gente busca trabalhar ele de forma híbrida, né? A gente tem os cursos que é online, tem uns cursos que é presenciais, ou um semestre a gente faz só online, outro só presencial. Então, a gente atinge toda a comunidade de pessoas de outros estados que se inscrevem, que participam do Caproci. E agora a gente está percebendo que o aluno está mais interessado, né? Esse semestre a gente teve alunos de primeiro período que ficaram encantados, né, de participar. É porque é muito apoio. Geralmente você não tem. Geralmente a gente, quando pelo menos falando na minha época, acho que da sua época também, a gente se deparava com uma realidade que ou a gente corria para aprender ou não tinha. E de repente você ter acesso, sem custo algum, a uma série de formações que vai te ajudar do título até o final, até apresentar. Isso, exato. E também é um apoio, né, para os orientadores. Sim, sem né, sombra de dúvidas. A gente dá esse apoio também para eles. E também é uma forma de acompanhar as atualizações das normas, né, da ABNT. Então, sempre quando uma norma é atualizada, a gente traz no curso aquela atualização para que todos estejam ali acompanhando de forma, né, correta. Então, Elaine, para além desses projetos, né, são 3 grandes projetos, grande mesmo, que é o Bazar, o Clube do Livro e o Caproci. Todos 3 de incentivo à leitura, à escrita científica, é maravilhoso. Para além desses projetos, como você observa o uso dessa biblioteca hoje, no século XXI? Porque eu me lembro, quando eu era aluna, ia para a biblioteca e era um calor, era uma agonia. Acho que você é desse tempo. A poeira do mundo todinho, né? Não tinha tudo isso que a gente tem hoje, de ter um lugar para leitura, uma sala de leitura, um ambiente efetivamente silencioso, agradável, com apoio ali, com esse cuidado da higienização do material para a gente pesquisar. Como você enxerga hoje o uso da biblioteca com tudo isso que é tão atrativo? Porque antes a gente não tinha. Não tinha. O público de hoje consegue enxergar tudo isso? Eu acredito que sim, né? A nossa biblioteca ela é muito bem frequentada, tanto pelo público interno quanto externo, né? A gente também tem um público externo, tem os alunos que são egressos, que voltam para estudar na biblioteca. E então, assim, a biblioteca é sempre um desafio, né? A questão por exemplo, do barulho, como você falou, que nós pensamos nesse novo projeto com 2 ambientes que não tivesse problema, né, de tanto barulho que pudesse prejudicar o estudo do que estava ali para estudar durante o dia, durante um período. E hoje os nossos usuários, eles são muito bem, a gente tem, a gente chama a educação do usuário, né? A gente tem até uma disciplina, eu não sei se ainda existe, mas eu já paguei sobre a educação do usuário em biblioteca, que é justamente conscientizar o aluno de que ali é um ambiente de estudo, é um ambiente silencioso, mas que a gente também não pode mostrar para o aluno, né, que aquilo ali, aquele ambiente é uma barreira, né, para que ele não se sinta acolhido, não se sinta à vontade. Isso.
Então, hoje, nossos usuários, ele tem esse entendimento. A gente não tem problemas de pedir para o aluno fazer barulho, fazer silêncio, de pedir para o aluno não bagunçar, né? Às vezes acontece na sala de leitura, está um aglomerado um pouquinho maior, mas a gente consegue controlar de uma forma muito saudável. Entendi. E eu vejo que eles utilizam todos os espaços, né? Eles utilizam bem todos os espaços e têm essa consciência de um ambiente agradável, acolhedor e propício para os estudos, né? É verdade. Você me falou de 3 projetos que funcionam, que está aí dando certo. Existe algum que vocês estão trabalhando, mas ainda não está funcionando e que você possa falar da biblioteca e que vá ser implementado no futuro? A gente tem muitas ideias, né? Nós nos reunimos sempre, a nossa equipe, e aí vai surgindo as ideias, né? A gente pensa em criar um ambiente de músicas clássicas dentro da biblioteca. Mulher, aí eu não vou querer mais trabalhar, mulher. Tu não dificulta a minha vida, não, porque eu vou querer estar lá de vez. Então, isso é uma ideia da gente, né? Que surgiu, a gente pensou em adotar no Inova, mas a gente precisa amadurecer mais. Então, a gente tem algumas obras clássicas. Então, a gente pensa em criar um ambiente que o aluno coloque um fone, fique Nossa. lá viajando. Fantástico. Nós temos o paredão poético, onde eles colocam sempre, né, uma informação, uma frase, uma poesia, sei lá, alguma expressão que eles sempre fazem. E a gente pensa em um dia tentar transformar, né, esses poemas, essas mensagens, né, que eles passam em livros que a gente possa publicar, né? A gente pensa num projeto também de pequenos escritores para que a gente possa incentivar o aluno a escrever e fazer quem sabe, né, um projeto do clube. É, né? Um celeiro de coisas, isso, né, de criações. Tem muitas ideias, né, que vão surgindo. Criar a hora do conto para as crianças também, algo para os jovens. A gente recebe alunos de escolas que vêm conhecer a biblioteca, então a gente pensa também fazendo algo para acolher, né, essas crianças, esses jovens que ainda não ingressaram na universidade, para que eles já tenham um conhecimento do que é uma biblioteca, da importância da biblioteca. Às vezes tem até na escola e ele nem associa isso, que exato. É esse espaço, né? Exato. Aí quando chega aqui se encanta quando vê a biblioteca. Então, Elaine, eu gostaria de perguntar 1000 coisas, mas não posso por conta do nosso tempo. Qual o conselho que você deixa, né, para o público, principalmente porque a gente tem um público grande de alunos da nossa instituição, de funcionários da nossa instituição. Então, sempre eu encontro funcionário que diz, eu estou assistindo, eu estou ouvindo e tudo mais. Então, para o nosso estudante, seja qual for a área, qual conselho você dá para esse estudante que tem todo o acesso e todo o privilégio de ter uma biblioteca como essa? Que aproveitem, né, que eles são privilegiados, né, que eles possam utilizar o espaço com mais frequência, os serviços que eles busquem. Nós temos as redes sociais, né, o Instagram da biblioteca, onde a gente divulga tudo o que acontece, as visitas dirigidas, a gente fala dos projetos, dos programas, dos produtos que a gente adquire, que eles aproveitem bastante, né? Eles não podem não encontrar em todo lugar, né, esse ambiente acolhedor. Que eles procurem se engajar também conosco, porque é um dos nossos projetos de estar trazendo o aluno para que ele também desenvolva os projetos da biblioteca junto conosco, né? Então, a gente pensa muito nisso e está envolvendo o aluno nessa questão de criar projetos e que eles estejam ali também junto na criação. Vou dar um palpite. Eu acho que a biblioteca poderia até criar, assim, uma tarde na biblioteca, uma noite na biblioteca e fazer convite aos cursos. Tipo, curso de odonto, uma noite na biblioteca, o curso de odonto. Então,
Tipo assim, para apresentar o que tem ali de odontologia, o que tem de educação física. Por exemplo, tem alunos que acabam entrando e saindo e não vai, né? Vai, não conhece. Na biblioteca. Então, de repente, estabelecer assim as quintas, vamos supor, as quintas dos cursos. Então, cada dia uma turma é convidada para ir. Eu acho que seria bem bacana. Ideia, é. Com certeza, excelente ideia. Pois pegue aí essa ideia, viu? Que eu já vou colocar minhas turmas para ir. Então, Elaine, em nome de toda a equipe do Conversa de Futuro, a gente quer agradecer demais por sua participação, por seu tempo, por você trazer os projetos. É muito importante, porque o Conversa de Futuro é um canal que todos os estudantes do Uniesp têm acesso, está no YouTube do Uniesp. E aí, a gente quer cada vez mais que os espaços de leitura, de conhecimento, seja divulgado, né? Então, a gente queria te trazer para que você falasse desse espaço, que as pessoas soubessem a grandiosidade que tem aqui e para que você não esqueça da gente, né? A gente deixa com você uma canequinha para você tomar um chazinho, um cafezinho e lembrar do Conversa de Futuro. Que ótimo, muito obrigada, eu amei. Então, amei, mas agradeço também pela oportunidade, né? Importante a gente estar aqui falando um pouquinho dos nossos projetos, dos nossos trabalhos. E parabenizar você por esse projeto também do Conversa do Futuro, que é muito importante e muito interessante, onde a gente pode conhecer a nossa instituição. Sem sombra de dúvida. E tudo que ela traz para a nossa comunidade. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Eu estendo o agradecimento a toda a equipe, né, que faz parte do NEAD, que pensou, né, junto com o curso de publicidade, com a equipe de publicidade. Então, agradeço demais a todos vocês. Muito obrigada. Né? Fiquem ligados. A gente vai disponibilizar os contatos de Elaine, contato da nossa biblioteca, e que vocês possam conhecer, frequentar e se apaixonar por tudo que existe lá.